Há pouco nós passamos pela Avenida Sertório, onde tem uma mobilização dos servidores dos Correios em frente ao centro de operações, o centro de distribuição dos Correios, que fica na Sertório, no número 4.222. Tem carro de som, a entrada bloqueada, a saída, com alguma exceção, também está bloqueada, mas não chega a afetar o trânsito da Sertório. Há 15 veículos que estão estacionados bem junto da faixa da direita, veículos que não têm a entrada permitida, e também de alguns dos sindicalistas que estão presentes, então não chega a prejudicar muito a Sertório no sentido bairro centro agora. Até às 9 da manhã eles permanecem por ali, depois a outra parte da mobilização tem a ver já com o prédio sede no centro de Porto Alegre. No centro de distribuição da Zona Norte, lá na Sertório, chegou a ver sair caminhão ou realmente estão bloqueando a saída dos caminhões com as encomendas? Caminhões não saíram, mas eles falavam que a partir das 9 horas iriam se deslocar, falavam que não iriam trancar muitos caminhões, falavam da sensibilidade também. Olha, muitos desses caminhões aqui têm entregas já para o Natal, nós temos que ter essa sensibilidade. Então era algo que estava rolando. Não saíam caminhões, é verdade, mas eles tinham já, faltando agora pouco mais de meia hora, liberar aquele ponto e aí sim vir para a parte administrativa dos Correios no centro de Porto Alegre. Houve a saída de uma van dos Correios com uma escolta da Brigada Militar e pelo alto-falante um dos sindicalistas falou que se tratava de algum tipo de prova. Falou em questão de provas do Enem. Eu não consegui apurar se tem alguma prova retardatária do Enem para ser aplicada excepcionalmente, mas saiu essa van com uma escolta de uma viatura só, um camburão da Brigada Militar, e ele explicou no microfone por que aquela van estava saindo enquanto os outros caminhões pequeno porte que estavam naquela fila de saída ainda estavam esperando. Olha, eu preciso dizer uma coisa bem antipática aqui, mas vou dizer... Tem o Enem dos presídios. Deve Ontem ser esse. Hoje. Deve ser esse, então. Então é isso aí. Eu quero dizer uma coisa bem antipática sobre a greve dos Correios. Essa crise dos Correios, ela tem muito, mas muito a ver mesmo com má gestão, com o loteamento de cargos que se faz no governo. Os governos botam, em vez de botar gestores, de fato, botam políticos e aí dá confusão. Teve desvio nos Correios lá no passado. Eu reconheço tudo isso, mas tem uma coisa que a gente não pode desconhecer. Não há empresa que resista sem se modernizar e não há empresa que resista com os funcionários fazendo uma greve por ano, ou às vezes mais de uma, greves de muitos dias. Os Correios, desde que eu trabalho, greve praticamente todos os anos. Não tem como resistir, não tem como uma empresa resistir. Os Correios estão desmoronando em boa parte porque os seus funcionários estão matando a galinha dos ovos de ouro. Foi assim que aconteceu na CE também. CE era outra coisa, eram ações trabalhistas. As empresas públicas, porque não tem punição para quem faz greve, de um modo geral, as pessoas fazem greve, não acontece nada, mas vai corroendo a empresa por dentro. E hoje os Correios são quase um caso perdido, porque eles não se modernizaram, eles tiveram a oportunidade de ganhar um mercado espetacular, que é esse das vendas, das entregas online, das entregas, das compras online. No início os Correios faziam e até faziam bem, mas foram atrasando as entregas, foram complicando, foram reduzindo as estruturas. O que aconteceu? As empresas privadas entraram com tudo nesse mercado da entrega e os Correios ficaram para trás. Infelizmente, uma pena que uma das empresas que já foi empresa pública mais respeitada do Brasil. Maior índice de confiança. Maior índice de confiança, hoje tenha virado nisso. Um pouco é porque a vida mudou. Hoje uma greve dos Correios praticamente não faz diferença nas nossas vidas. Antigamente o que acontecia? Todos os boletos eram pelo correio. Fazia uma greve de Correios, as tuas contas não chegavam para pagar. Hoje a gente paga tudo no celular, paga tudo, ou se quiser muito, aqui na internet ou até enfim, no banco mesmo, né? Hoje é mais fácil, mas tem digital. Ainda, o Correio ainda tem uma capilaridade que as empresas privadas não têm. Então, eu ia dizer, a única ou a principal coisa que ainda sustenta os Correios é ter esta capilaridade, chegar a locais onde outras empresas privadas não chegam, porque para elas não tem uma escala que vale a pena. Esse fim dessa demanda por boletos e outros tipos de correspondências em papel, principalmente, ele foi substituído por essa procura, essa venda do comércio online, que antigamente as pessoas iam na loja, compravam e levavam na sua sacolinha para casa, agora elas querem receber em casa. O que foi isso? O Correio não se adaptou a isso, porque as empresas, o Magazine Luiza, a Amazon da vida, precisa de
certeza de entrega, de prazo, de rapidez, de agilidade, de qualidade, de monitoramento, de previsibilidade. Tudo isso precisa ter porque faz parte da venda dela para o consumidor ou ela perde para o concorrente. E se o Correio não conseguiu oferecer isso ao longo do tempo, outras empresas entraram neste mercado e substituíram os Correios. Complementando a questão envolvendo a greve dos Correios, a Assembleia dos Trabalhadores dos Correios ocorreu ontem à noite aqui em Porto Alegre com a aprovação da greve por tempo indeterminado. A pauta é a negociação para o acordo coletivo 2025-2026, uma insatisfação dos trabalhadores em relação à proposta apresentada pela direção dos Correios. Em outros estados também já tem adesão à greve. Nas próximas horas e nos próximos dias nós saberemos qual será a adesão e o impacto nas operações da empresa estatal aqui no Rio Grande do Sul. Eu entendo a dor dos funcionários dos Correios porque veem a sua empresa se degringolando. Ouvem as notícias, né, de que, primeiro, a empresa precisava de um empréstimo que o Tesouro não quis dar o aval, por razões óbvias, não tem garantia de que vai receber. E isso é responsabilidade fiscal que a gente tanto cobra dos governos. Mas, ao mesmo tempo, a greve, eu fico me perguntando, na cabeça de quem aprovou a greve, o que essa greve pode garantir? Vai resolver a crise da empresa? Não vai, né? Tende a agravar. Só isso, tende a agravar a crise da empresa. Letícia Mendes está em frente ao Centro de Operações dos Correios aqui em Porto Alegre. Tem brigada militar no local. Qual a situação, Letícia? Bom dia. Bom dia, Stout. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. É isso mesmo, a gente está aqui em frente ao Centro de Operações Postais dos Correios, que fica aqui na Sertório, na zona norte de Porto Alegre. Neste momento, os trabalhadores eles estão mobilizados aqui em frente, estão com algumas faixas, né? Em razão dessa paralisação que foi definida na noite de ontem, em assembleia, em razão de uma negociação que não avançou, né? Algumas reivindicações desses trabalhadores que ainda não foram atendidas. Qual é que é a situação aqui no momento? Eu conversei com os representantes do sindicato, eles me disseram que os caminhões de carga não estão saindo desde as 6 horas da manhã, está havendo essa paralisação aqui na frente. O que saiu até o momento foram os caminhões com as provas do Enem, que foram permitidas a saída, e também o Papai Noel dos Correios. A gente percebe ainda aí uma fila de trabalhadores que tem aqui nas proximidades, que estão aguardando para entrar. A Brigada Militar está aqui, está fazendo o acompanhamento, está conversando também com os representantes do sindicato. Mas, na sequência, a expectativa é de que esses trabalhadores eles saiam daqui e se mobilizem em direção ao centro de Porto Alegre. Eles devem se reunir ali no centro da capital por volta das 10 horas da manhã. A gente conversou com alguns trabalhadores para entender um pouco de como que devem ser os impactos, né, dessa paralisação. O que eles dizem é que até o momento a expectativa é de um maior impacto na distribuição mesmo, em relação ao atendimento. A gente vai saber ao longo do dia, porque as agências elas estão abrindo agora, né? Abriram às 9 horas da manhã, então vai se saber qual é a real adesão. Lembrando que alguns funcionários, que são aqueles gestores, eles devem seguir trabalhando, então ainda algumas unidades devem permanecer abertas. A expectativa, segundo esses trabalhadores, é que a entrega expressa, o SEDEX, seja priorizado neste momento, mas a gente ainda não tem uma posição oficial dos Correios. Os Correios dizem que, como essas unidades abrem somente às 9 horas, eles só devem ter um posicionamento mais para o final da manhã, para a gente saber qual é que vai ser o real impacto. A gente recebeu algumas imagens, Stout, sobre a paralisação, não só aqui em Porto Alegre, também em outras cidades, em Passo Fundo, em Pelotas, em Santa Cruz do Sul, em Torres e em Osório. E a expectativa, né, é de que essa paralisação só encerre aí com o fim dessas negociações. Greve dos Correios, começando hoje no Rio Grande do Sul, aprovada em assembleia ontem em Porto Alegre, e na pauta a negociação do acordo coletivo 25-26.